A reconciliação interior, a pacificação interior de cada pessoa acontece quando nós vamos e estamos dispostos a estar com os outros de uma forma desarmada. Não, não te desejar mal. Paz e bem não é só um chavão de saudação. Eu quero o teu bem. Quero que estejas bem e também reconheço que és bom. Estou com o Frei Vinhas, franciscano, e nós estamos no terceiro episódio, né, da nossa conversa sobre São Francisco, que está maravilhosa. Por isso que a gente teve que dividir um pouco esse conteúdo para você poder aproveitar todo ele. Frei, vamos falar agora dos franciscanos. A ordem existe com, o senhor falou, franciscanos menores. Somos todos franciscanos menores? Todos? Todos. E existe a divisão capuchinhos ou conventuais? Conventuais. Pode explicar um pouco para nós? Isso tem a ver com questões históricas. O carisma, efetivamente, é o mesmo e partilhado por todos. Da primeira ordem, somos todos frades menores. Conventuais e observantes foi uma distinção que apareceu logo no tempo de São Francisco, de configurações diferentes e vias diferentes. Mais estável ou mais andarilhos, digamos assim. Os capuchinhos vieram mais tarde, já no tempo das grandes reformas, depois na Igreja. A primeira ordem depois estabeleceu-se que ficava com aqueles 3 ramos. Somos todos frades menores, todos franciscanos. Depois temos franciscanos simples, digamos, quando fala de franciscanos, normalmente referem-se a nós, porque os capuchinhos, os franciscanos capuchinhos ou os franciscanos conventuais ficaram com esse nome acoplado, digamos, para uma distinção. Mas, tirando questões jurídicas, o carisma é o mesmo. Existe a ordem terceira, que são os leigos? Não. A ordem terceira, ou a terceira ordem franciscana, tem muitas coisas. Tem a terceira ordem regular, tem a terceira ordem secular, tem todas as congregações associadas e afiliadas à família franciscana. É um mundo enorme. Aquilo que normalmente chamamos os terceiros é uma parte dessa ordem terceira, que são os seculares. Podem ser padres também. Padres seculares fazem parte da ordem terceira de São Francisco. É uma configuração, jurídica, mas partilham do mesmo carisma. E nós podemos chamar, então, o ramo feminino as clarissas, ou não? A segunda ordem tem as clarissas e as concessionistas, que são os 2 ramos diferentes. Claro, as clarissas logo de Santa Clara, com todas as questões jurídicas e de distinção que houve ao longo do tempo, e as concessionistas com Santa Beatriz da Silva. O senhor, a fraternidade aqui chama a Fraternidade de São Boaventura. São Boaventura foi que fez vamos dizer assim, a biografia que mais conhecida de São Francisco. Tomás de Celano também. O que a gente pode dizer deles? foram frades e tentaram fazer o seu melhor no seu tempo, Sim. mas que marcaram efetivamente a história contada sobre São Francisco. Quer Tomás de Celano, quer São Boaventura, e São Boaventura, num tempo difícil de grandes divisões, tentou criar uma linha oficial de exposição de quem foi o fundador da Ordem Franciscana, para não se perder exatamente na questão dos espirituais, que eram muito combativos e eram muito resistentes à dimensão eclesial. E que depois, efetivamente, houve algumas condenações, mas pronto, isso deixamos na história. São Boaventura tentou organizar um pouco isso, e como foi ministro-geral e era teólogo também, portanto, houve uma necessidade de orientar o carisma que tinha vindo de São Francisco e dos primeiros irmãos. E essa orientação, evidentemente, formatou um pouco as coisas. Mas São Boaventura, temos as legendas de São Boaventura, ainda continua um marco fundamental na história franciscana. E a própria história de São Boaventura, como teólogo, como professor, nas universidades, portanto, foi fundamental. Nós, às vezes, julgamos que a universidade surge em âmbito laical e mais tarde. Nós estamos a falar do século XIII. No século XIII foi a origem
das grandes universidades que ainda hoje existem. A gente pode falar dos franciscanos aqui em Portugal, a chegada deles, ou como é que é o carisma franciscano aqui em Portugal atualmente também? A chegada dos franciscanos a Portugal foi logo em 1217, quando houve o grande capítulo das Esteiras e São Francisco enviou os frades pela Europa. Logo por aí, 17, 18, começaram a chegar os frades cá a Portugal. Chegaram via Alenquer e aqui em Guimarães. Depois também foram muito acarinhados pela rainha e pelo rei, etc., que ajudaram à implantação da ordem em Portugal. E depois foi-se desenvolvendo a história até hoje. Atualmente, a nossa província data do final do século XIX, restauração 1891. E aqui em Braga são quatro freis Sim. que estão aqui? Em Portugal, neste momento, tenho a impressão que seremos uns 77, 76, 77. Espalhados pelo país. Espalhados pelo país e a Madeira também. Portanto, país, continente e a Madeira. Na Madeira estão 3 irmãos e depois temos 10 fraternidades com 12 casas. Portanto, temos duas fraternidades assim, com 2 casas associadas a outra, que tem a parte administrativa, digamos, organizada, parte da guardiania, como nós chamamos, mas os irmãos vivem em 2 casas diferentes. Nós estamos em Portugal, não podemos deixar de fora Santo Antônio, Claro, que a figura, acho que, do franciscano mais conhecido, talvez, aqui em Portugal, não sei, mas... Talvez o santo mais conhecido do mundo inteiro. O mundo inteiro. Sim. E é um santo, é muito conhecido e muito desconhecido, porque é muito popular, o Santo António é muito popular, mas muitas vezes não tem nada a ver com o que ele foi, é com aquilo que dizem sobre ele. E isso é estranho, é estranho, porque a vida de Santo António é extraordinária na sua simplicidade e a cultura que ele manifestou naquela altura, de Lisboa, de Coimbra e depois com o que ele foi aprendendo, pronto, nós vemos isso testemunhado nos sermões dele. O nível cultural que ele tinha é impressionante. Às vezes envergonha-nos a nós hoje. Porque a nível universitário pressupomos que haja uma preparação e uma capacidade de lidar com a realidade maior, mais abrangente. E depois, hoje, vemos que não é assim. Que não é assim. Essa capacidade de abrangência às vezes fica muito limitada e torna-se demasiado específica para aquela forma de fazer, seja qual for o âmbito da ciência que abordamos. Na altura, a verdadeira interdisciplinaridade já existia na altura. Hoje falamos muito de transdisciplinaridade, é uma palavra tão complicada de dizer, que temos que ligar e atender a múltiplos aspectos da realidade. Santo António fez isso, testemunhou isso nos seus sermões. Portanto, claro que deste nível cultural a outras expressões culturais, Santo António dá para tudo. E é querido e invocado. Nós encontramos muitas vezes nas pastelarias o Santo António de costas. Entramos e vemos. Eu já cheguei a perguntar porque é que ele está de costas. É para dar sorte. Pronto, que dê sorte. Mas Santo António é mais do que isso. Mas é realmente uma grande vida a ser um pouco mais conhecida. E nós vamos terminar essa nossa conversa e eu queria pedir ao senhor que deixasse para quem está nos ver e ouvir alguma, não sei se é uma mensagem, mas alguma coisa de São Francisco que nós pudéssemos, eu sei que ele é muito atual, né? Mas que nós pudéssemos deixar para as pessoas que estão nos ouvir, para nos configurarmos um pouco mais essa figura de Cristo, assim como São Francisco, a mensagem que ele deixa. Pegando nas palavras de São Francisco, o Senhor me revelou que usássemos esta saudação: o Senhor vos dê a paz. Este Papa tem insistido muito nesta expressão paz desarmada e desarmante. E penso que é o que nós precisamos atualmente. A reconciliação interior, a pacificação interior de cada pessoa
acontece quando nós vamos e estamos dispostos a estar com os outros de uma forma desarmada. Não te desejar mal, isto pela negativa, porque na positiva é querer o teu bem. Paz e bem não é só um chavão de saudação. Eu quero o teu bem. Quero que estejas bem e também reconheço que és bom, como pessoa, como ser que está à minha frente. A paz, neste momento, talvez seja a grande tarefa que nós temos para desenvolver no nosso mundo. E também vem muito a propósito deste ano jubilar. Deixarmos-nos reconciliar, isto também São Paulo diz, deixar-vos reconciliar para podermos ser reconciliadores, para podermos fazer paz. A paz não é um ironismo, tudo se dá bem, tudo é paz e amor e tudo é igual. Não é isso. A paz, às vezes, é uma necessidade no meio de grandes divergências e de grandes tensões. É aí que a paz é mais necessária, para não inventarmos autojustificações de destruição. Hoje precisamos disto em todos os âmbitos da nossa vida. A polarização hoje está demasiado à flor da pele e nós precisamos de deixarmos-nos reconciliar por dentro. Eu preciso de ser pacificado para poder ajudar a fazer paz. Isso começa no dia a dia de cada um, não precisa ser o dia a uma dia. coisa grande, mas com o irmão que está do meu lado. Quando me irrito no trânsito, porque eu tenho que me pacificar e encontrar razões para não abalroar o outro carro que vai à minha frente. Portanto, coisas tão simples como estas. Não? Depois vamos encontrando motivações profundas e espirituais para este estilo de vida, que é muito atual e muito necessário. Obrigada, Frei. Foi Obrigado, ótimo, muito eu. obrigada. Obrigado.